Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo sobre Arduino e hoje vamos estudar um pouco sobre as bibliotecas do Arduino e também conhecer um componente novo, o servomotor. Iniciaremos falando sobre as bibliotecas. Bom, todo mundo sabe que biblioteca é um local onde são guardados livros, documentos e outras publicações para o público estudar, ler e consultar todas essas obras, né? Então, o que seriam as bibliotecas do Arduino? Uma biblioteca é um trecho de software que fornece funcionalidade específica a um programa, como, por exemplo, a capacidade de escrever em um display de LCD ou de controlar a posição de um servomotor. Portanto, uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de instruções ou de códigos desenvolvidos para executar tarefas específicas relacionadas a um determinado dispositivo. Portanto, a utilização de uma biblioteca facilita o desenvolvimento de um projeto, tornando o código mais simples e mais organizado. Na plataforma Arduino existem 3 tipos diferentes de bibliotecas de software disponíveis. A gente tem a biblioteca Core, que é a biblioteca essencial. A gente tem a biblioteca padrão e também temos bibliotecas adicionais, que são bibliotecas de terceiros. Vamos iniciar falando da biblioteca Core. A biblioteca essencial, a Core, vem instalada na IDE do Arduino e é imprescindível para o desenvolvimento de programas, desde os mais simples, como piscar um LED, até projetos mais complexos, como realizar a automação de uma residência em conjunto com outras bibliotecas. Algumas funções comuns fornecidas pela biblioteca Core são as funções Digital Write, por exemplo, Serial Begin, Analog Read, entre outras. Então, essas funções, elas são funções que já fazem parte da programação do Arduino. Então, elas fazem parte da biblioteca que nós chamamos de biblioteca Core, a biblioteca essencial. Nós temos também as bibliotecas padrão. As bibliotecas padrão são incluídas na instalação do IDE do Arduino, porém não são incluídas por padrão nos projetos que você cria, pois o Arduino possui recursos de memória limitados. E assim, essas bibliotecas somente são incluídas de forma explícita quando você necessita delas. Então, as bibliotecas padrão, elas também vêm com o Arduino no momento que nós baixamos ele e instalamos no computador. Porém, diferente da biblioteca Core, que é a biblioteca essencial, nas bibliotecas padrão, nós só utilizamos elas quando nós desejarmos. Então, quando nós colocarmos ela no código. A gente diz que a gente inclui essa biblioteca no código. Para incluir essas bibliotecas no código, a gente tem que usar a declaração #include no início do código. Por exemplo, se quisermos usar um display LCD, devemos fazer a inclusão de sua biblioteca com a função #include entre menor que liquidcrystal.h maior que. Então, essa é a maneira da gente incluir as bibliotecas padrão no Arduino. Nós precisamos colocar elas no código, informar para o código que nós vamos utilizar o dispositivo para qual essa biblioteca foi desenvolvida. Então, essa biblioteca, a Liquid Crystal, é uma biblioteca padrão do Arduino, assim como a biblioteca servo, que é usada para controlar motores servo, a biblioteca SD, que é usada para escrever e ler dados em um cartão de memória, e diversas outras bibliotecas. E aí a gente tem também as bibliotecas adicionais, que são as bibliotecas de terceiros. Essas bibliotecas são disponibilizadas por desenvolvedores diversos que contribuem voluntariamente com software para a plataforma e não são distribuídas por padrão com o IDE do Arduino. Então, as bibliotecas adicionais são bibliotecas que outras pessoas fazem. Eu, você ou qualquer outra pessoa que utiliza o Arduino e tem conhecimento para desenvolver uma biblioteca, faz e disponibiliza gratuitamente para que outras pessoas possam utilizar. Então, para que a gente possa utilizar, nós precisamos baixar elas e então efetuar sua instalação no Arduino. Agora que nós já entendemos o que são as bibliotecas,
vamos conhecer o novo componente, o servomotor. Os servos, ou servos motores, eles são atuadores projetados para aplicações onde é necessário fazer o controle de movimento com posicionamento de alta precisão, reversão rápida e de alto desempenho. Então, de forma simplificada, o servomotor ele é um motor em que nós podemos controlar a sua posição. E o controle dessa posição é feito através de ângulos. Portanto, o servomotor é um atuador eletromecânico utilizado para posicionar e manter um objeto em uma determinada posição. Então, nós podemos conectar objetos ao servomotor e nós podemos posicionar esses objetos, movimentando o servomotor e manter esses objetos na posição que nós desejarmos. Existem diversos tipos de servomotores, desde os mais simples, utilizados na robótica e em projetos menores, até os grandes servos motores, utilizados em ambientes industriais. Então, os microservos eles têm diversos tipos, diversos modelos e diversos tamanhos. Cada microservo nós vamos usar de acordo com a nossa necessidade. Então, como vocês podem ver, nós temos microservos bem pequenos até microservos enormes que são usados nas indústrias. No nosso caso, nós utilizaremos esse primeiro tipo de servo, que é o microservo 9G ou 9 gramas. Esse microservo ele possui 3 pinos. O primeiro pino é o pino de alimentação positiva. É o pino que ele vem na cor vermelha, é o pino do meio. E ele nós vamos conectar nos 5 volts do Arduino. Ele tem também o pino terra, que ele vem na cor preta ou na cor marrom. Então, esse marrom. E nós vamos conectar ele no GND do Arduino. E ele tem também o último pino, que é o pino de sinal. É um pino que, dependendo do modelo do servo, ele vem na cor amarela, na cor laranja ou na cor branca. E esse pino, ele é ligado a um pino digital do Arduino. Para usar esse componente com mais facilidade, programaremos o servomotor utilizando a biblioteca servo.h, que é uma biblioteca padrão do Arduino. Então vamos lá para o Tinkercad para utilizarmos esse dispositivo. Aqui no Tinkercad, como eu sempre inicio o vídeo, eu já coloquei a protoboard e já coloquei o Arduino. E aí o que nós vamos fazer agora é pegar o microservo. Ele vai estar bem aqui embaixo. Microservo, bem próximo do Arduino. Então eu vou pegar ele e eu vou colocar ele aqui nessa posição. Então aqui no microservo vocês podem observar que nós temos as cores marrom, que é o GND, a cor vermelha, que é onde vai os 5 volts, e a cor amarela, que é onde vai na porta digital do Arduino. E eu vou pegar também agora um outro componente para fazer a movimentação desse microservo. Eu vou pegar um potenciômetro. Então nós vamos utilizar o potenciômetro para, à medida que nós girarmos o potenciômetro, o microservo girar também. Então eu vou colocar o potenciômetro bem aqui. Pronto, vamos usar apenas esses 2 componentes e agora vamos fazer as ligações com os fios. Vamos iniciar ligando o GND e os 5 volts na protoboard. Liguei os 5 volts e liguei o GND e agora eu vou conectar eles ao potenciômetro. Relembrando a pinagem do potenciômetro, nós temos que do lado direito e do lado esquerdo são os pinos de alimentação e ele não tem polaridade, então eu posso colocar do lado direito ou eu posso colocar do lado esquerdo o positivo ou o negativo, tanto faz. E o pino do meio é o pino do sinal, é o pino que a gente vai conectar numa porta analógica do Arduino. Então eu vou fazer a ligação. Vou trazer o positivo para esse pino
e vou deixar vermelho. E vou trazer o negativo para esse outro pino. E vou deixar preto. E agora eu vou ligar o pino do meio, que é o pino do sinal do potenciômetro, a uma porta analógica. Então, eu vou trazer daqui e vou conectar lá no A0. Vou deixar verde mesmo. Terminei a ligação do potenciômetro. Nós usaremos o potenciômetro, como eu já falei, para que girando o potenciômetro, o microservo também gire. E agora vamos fazer a ligação no microservo. Vamos conectar esse primeiro pino aqui, que é o marrom, a parte negativa. Então, eu vou trazer aqui. O próximo pino é o pino do meio, o vermelho é o positivo, então eu vou trazer para a parte positiva. E o último pino é o pino do sinal. Eu vou levar esse pino do sinal lá para a porta digital 8 do Arduino. Pronto, circuito montado. Agora vamos para a programação. Então, pessoal, como eu falei antes, nós vamos programar o Arduino com o microservo usando a biblioteca servo.h. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é incluir essa biblioteca. Essa biblioteca é uma biblioteca padrão, então ela já vem instalada com o Arduino. O que nós temos que fazer é incluir ela. Para isso, essa inclusão tem que ser a primeira coisa no código. Então, aqui na primeira linha eu vou apertar Enter para dar uma linha e eu vou colocar essa biblioteca. Feita a inclusão da biblioteca, usando o comando include, agora a gente vai para o código. Antes da gente iniciar qualquer configuração, a primeira coisa que nós temos que fazer para utilizar o servo é criar um objeto chamado servo. O que isso significa? É como se a gente estivesse criando as variáveis. Lembra que eu preciso dizer qual é o tipo da variável e qual é o nome dela, para a gente poder usar, para ela armazenar alguma coisa? Então, se eu vou usar um servo, eu preciso criar aqui no código um nome para esse servo. E para me criar o nome desse servo, eu vou usar o comando servo. Esse servo que eu estou colocando aqui está falando da biblioteca, microservo, e aí eu vou dar um nome para o meu servo. Eu posso usar qualquer nome, mas para facilitar a programação, eu vou colocar servo 1. Então, esse é o nome do meu servo que eu vou utilizar nesse circuito. Depois de fazer isso, aí sim nós vamos para as configurações. Nas configurações, nós precisamos informar para o Arduino que nós vamos utilizar um servo em alguma porta dele. Então, nós estamos utilizando a porta 8. A porta 8 é a porta que nós estamos utilizando para conectar o servo. Então, a gente precisa transformar essa informação em código. Para isso, nós vamos usar a seguinte função. Servo1, que é o nome do meu servo, ponto attach. Então, essa função ela serve para a gente informar para o Arduino em qual porta que nós estamos utilizando o servo. E dentro de parênteses eu vou colocar qual é a porta. Nós estamos utilizando a porta 8. Isso é tudo de configuração que nós precisamos fazer. Por quê? Porque o potenciômetro, mesmo estando conectado também ao Arduino, ele está conectado numa porta analógica. Então, as portas analógicas elas já vêm como padrão o modo de entrada de informação. Então, a gente não precisa configurar elas. E agora nós vamos para o loop. A primeira coisa que nós vamos fazer no loop é fazer com que o Arduino verifique qual é a posição que a gente está colocando no potenciômetro. Nós vamos girar o potenciômetro. Então, o Arduino precisa entender em qual posição nós estamos deixando o potenciômetro e ele precisa ler essa informação. Para ler essa informação, ele vai ler a informação que está chegando através da porta analógica. Então, nós vamos fazer com que o Arduino leia essa porta para fazer essa verificação. Para isso, eu vou
criar uma variável aqui do tipo inteira e eu vou chamar ela de ângulo. Por que eu estou chamando ela de ângulo? Lembra lá no começo quando eu expliquei o que são os microservos e eu disse que ele é um motor que nós controlamos a posição dele de acordo com o ângulo? Então, essa posição ela vai ser controlada pelo potenciômetro. Então, eu vou criar uma variável chamada ângulo. E eu vou dizer que essa variável ângulo ela vai guardar alguma coisa. O que ela vai guardar? Vai guardar a leitura analógica do pino que o potenciômetro está conectado. Então, do pino A0. Depois de fazer a leitura desse pino, agora o Arduino ele vai precisar pegar essa informação que o potenciômetro está enviando e transformar essa informação em ângulos, para que essa informação seja enviada ao microservo e o microservo se movimente. Para fazer isso, nós vamos utilizar os seguintes comandos. Nós vamos dizer que ângulo, que é a informação onde está sendo guardada o que o potenciômetro está lendo, vai receber uma função chamada map. Essa função map ela é utilizada quando nós queremos fazer uma mudança de escala. Por quê? Porque o potenciômetro ele vai enviar valores de 0 até 1023, que são os valores que o Arduino recebe pelas portas analógicas dele. E então o Arduino vai pegar esses valores de 0 a 1023 e ele vai transformar em ângulos. Então ele vai transformar em ângulo de 0 até 180. Porque esse microservo, ele é um microservo que ele não faz um giro completo. Ele não faz um giro de 360 graus. Ele faz apenas metade de um giro. Então ele faz 180 graus. Então o que o Arduino vai fazer é pegar a informação que o potenciômetro está informando e vai transformar isso em ângulos. Para isso nós usamos a função map e dentro de parênteses nós colocamos novamente a variável que vai guardar esse valor, essa variável chamada ângulo. E aí, separado por vírgula, nós colocamos quais são os valores que nós queremos converter. Então nós colocamos o valor mínimo que a porta analógica do Arduino vai receber pelo potenciômetro, vírgula, o valor máximo que a porta vai receber, que é o valor de 1023. E nós queremos transformar isso em ângulos. Então a gente vai transformar de 0 até 180. Então com essa função nós vamos transformar as informações que o potenciômetro está enviando para a porta analógica e através da função map nós vamos transformar isso, nós vamos mudar de escala e transformar em graus. Depois disso, o que nós temos que fazer é mandar o microservo se movimentar de acordo com a quantidade agora que esse ângulo está guardando, que é essa quantidade que foi convertida por esses valores. Para fazer isso, a gente usa a função servo1, que é o nome do servo que nós colocamos, .write. Então agora nós vamos escrever no servo o ângulo, que é a variável que está guardando as informações que foram convertidas entre esses valores. Então, a gente está convertendo esses valores e guardando aqui em ângulo. Então, eu estou mandando lá para o servo agora o que tiver dentro de ângulo. E depois, tudo que nós temos que fazer é deixar um tempo suficiente para que o servo possa se movimentar até a posição que nós mandamos para ele. Então, eu vou deixar um tempo aqui de 20 milissegundos. Terminei o código. Agora, nós vamos iniciar a simulação e observar se está funcionando. Iniciar a simulação sem nenhum erro. Vou tirar a área de código aqui para ficar melhor a visualização. E está aqui o microservo. Agora eu vou movimentar o potenciômetro. Para movimentar o potenciômetro, clica com o botão esquerdo do mouse em cima dele e arrasta. Então, à medida que eu vou girando o potenciômetro, o microservo também vai se movimentando. E voltando, microservo também vai voltando para a posição, ok? Então,
Como eu falei para vocês, esse microservo ele tem um giro de apenas 180 graus, por isso que ele não dá a volta completa. Ele varia os valores dele de 0 graus, nessa posição que ele está, até 180 graus, ok? Vou parar aqui a simulação. Então, pessoal, por hoje é isso. Nós ficamos por aqui e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!